Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional. Seja bem-vindo aí ao meu canal. Agora nós vamos resolver uma questão de prova da banca CESP-NB, concurso Analista Judiciário, TRE, o órgão. A ideia não é só analisar a questão e dar um gabarito. Eu quero agregar valor à questão, quero trazer aí outras revisões sobre o mesmo assunto, ok? E até abordar outros temas que já foram cobrados em concurso público. Ou seja, a ideia é justamente trazer uma correção que seja objetiva e, ao mesmo tempo, seja incluído outros aspectos, outras questões que já foram cobradas pela banca CESP-NB. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Nós vamos aqui analisar, eu vou colocar o conjugado com a minha imagem e a questão, para que a gente possa analisar a questão. Eu venho, leio, faço a revisão toda e depois eu volto para a questão corrigindo. Vamos lá. Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da organização do Estado, julgue o item que se segue. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, embora possuam poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, as comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a interceptação telefônica dos supostos envolvidos nas irregularidades por elas investigadas. Então, a questão envolve o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. E no 58, parágrafo 3º da Constituição, nós temos que as comissões parlamentares de inquérito possuírem os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciais. Vou colocar aqui em cima para vocês. Vamos lá. Está lá. 58, parágrafo 3º. Só um pedacinho que é o que interessa. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, e aí vai dando sequência. Mas vamos lá. Será que essa questão de da CPI ter o mesmo poder das autoridades judiciais não tem nenhuma relativização? Tem. Tem exceção, que é a exceção da cláusula de reserva jurisdicional. Não sei se você já ouviu falar nisso. Algumas ações constitucionais são exclusivas do poder judiciário, como a interceptação telefônica ou o grampo telefônico. Claro que existe uma diferença entre interceptação e grampo? Existe, mas isso para quem vai fazer um concurso mais na área policial. Então, dando um exemplo aqui para vocês, está lá a interceptação telefônica. Quando o artigo 5º, inciso 12, da Constituição Federal destaca: é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, eu tenho uma questão que envolve interceptação telefônica, cláusula de reserva jurisdicional, porque somente o Poder Judiciário pode autorizar. Então, a cláusula de reserva jurisdicional seria aí também perfeitamente aplicada quando tenho a interceptação telefônica. E a violação do domicílio? Quando você tem lá o artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante, desastre, prestar socorro durante o dia, com uma determinação judicial. A invasão do domicílio é considerada cláusula de reserva jurisdicional quando não tem o consentimento do morador e quando envolve aí um período que é diurno, sem que seja em flagrante, sem que seja em desastre, sem que seja para prestar socorro? Sim. Então tem que ser uma ordem judicial, apenas judicial, cumprida durante o dia. Tudo bem? Vamos agregar valor nessa questão? Se você olhar a Lei 13.301 de 2016, que foi no final do ano passado, essa lei destaca que é possível a violação do domicílio sem que nós estejamos ali nos aspectos constitucionais das exceções, quando for para combater o foco do mosquito Aedes aegypti. Então, nesse caso específico, Lei 13.301 de 2016,
Destaque: pode invadir, o agente de saúde pode ingressar num domicílio se esse domicílio estiver abandonado, se tiver ausência do morador em 2 vezes consecutivas, em 10 dias, com notificação, e se o morador recusar, chama a polícia, que vai dar apoio para que esse agente de saúde ingresse. Ah, mas existe ali um conflito entre intimidade e a proteção à vida da sociedade. Mas qual que ponderou mais? A proteção à vida da sociedade. Só quis agregar um pouquinho de valor, então vamos lá, a busca e apreensão domiciliar. Quando eu tenho a busca e apreensão domiciliar, é um caso de cláusula de reserva de jurisdição. Já deu para perceber que a questão está errada. Questão fácil, tranquilo, mas eu quero agregar mais valor a essa questão. Então, quando eu falo que quero agregar mais valor a essa questão, eu quero comentar com vocês sobre as informações bancárias que são obtidas diretamente pelas instituições, das instituições, por alguns órgãos específicos. Então, nós vamos analisar essas situações desses órgãos específicos. Várias questões de prova já foram cobradas sobre esses assuntos. Aqui eu vou matar com vocês, no mínimo, ali umas 40 questões de prova. O Tribunal de Contas, será que ele pode, TCU, será que o TCU ele pode obter diretamente essa informação bancária? Em regra, não. Não pode. Tem que ter uma autorização judicial, o Supremo até já se ponderou sobre isso. Então você tem lá, não será necessária uma autorização judicial. Tudo bem? Teve um mandado de segurança 33.340, que foi em 2015, que diz o seguinte: o próprio Tribunal de Contas da União, ele pode obter a informação bancária diretamente das instituições, caso envolva uma investigação, uma fiscalização, melhor dizendo, com empregos de verbas públicas. Então, eu coloco aqui para vocês, está lá, ó, emprego de recursos públicos, de verba pública. STF, mandado de segurança, 33.340 DF, 2015. Isso já caiu em várias questões de prova. Vamos lá para a CPI? Vamos lá. A CPI, em regra, ela pode obter informações bancárias diretamente das instituições financeiras. Isso é fantástico. Agora eu vou explicar um detalhezinho aqui que talvez você não saiba, tá bom? Quando eu tenho CPI, ela pode ser instaurada em âmbito federal, estadual, distrital e inclusive municipal, ok? A CPI, ela tem ali os mesmos poderes da investigação das autoridades judiciais. Perfeito, acabamos de ver isso. Ok, claro, com algumas exceções de cláusula de reserva jurisdicional. Obter informação bancária não está dentro aí da cláusula de reserva jurisdicional. Sendo assim, a CPI pode obter essas informações diretamente das instituições bancárias sem que tenha que ter uma autorização judicial. Mas com um detalhe. Por quê? Existe poder judiciário municipal? Não existe poder judiciário municipal. E por não existir poder judiciário municipal, a CPI municipal não pode obter diretamente as informações das instituições bancárias. Haveria necessidade, sim, de uma autorização judicial para que ela tivesse a competência. Não se preocupe, eu coloquei tudo aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, CPI. A CPI federal, estadual ou distrital, ela pode obter informações bancárias diretamente das instituições? Pode. CPI federal, estadual e a distrital. E a CPI municipal? Essa não. Essa tem que ter ali uma autorização judicial. Tudo bem? Então gostaram? Vamos lá? Para finalizar aqui, ó, polícia. Polícia pode obter informações bancárias diretamente das instituições sem autorização judicial? Não, jamais. Ok? E o Ministério Público? O Ministério Público, em regra, não. Tudo bem? Esse posicionamento já foi muito discutido, mas o atual, que traz uma exceção de 2015, no informativo 572 do STJ, destaca o seguinte: quando o Ministério Público ele está investigando desvio de verba pública que esteja ali, que seja um desvio de verba pública, que esteja a verba tendo ali como conta de titularidade órgão público, entidade pública,
né, que tem ali o patrimônio público envolvido, o Ministério Público pode obter essas informações bancárias diretamente das instituições e não tem nenhum problema. Tudo bem? Então vou colocar aqui para vocês, para vocês entenderem. Deixa eu focar aqui isso. Tá lá. Ó. Informações bancárias de contas de título, a exceção, o Ministério Público em regra não pode obter, né, essa informação bancária, salvo se tiver autorização judicial, a não ser que sejam informações bancárias de contas de titularidade de órgãos ou entidades públicas com o fim de proteger o patrimônio público. Então está aí, ok? E o Fisco Federal? O Fisco Federal pode obter essas informações diretamente das instituições? Até pode. Mas esse pode, existe a possibilidade? Sim, mas em situações específicas. Quais são as situações específicas? Quando há um processo administrativo tributário. É uma delas. Então, vamos lá. Processo, vou colocar aqui, isso. Processo administrativo tributário. E outra situação é quando for para obter uma transferência de sigilo, sair da órbita bancária e ir para a órbita fiscal. Não tem nenhum problema. Então, o Fisco Federal ele pode sim obter essas informações diretamente das instituições bancárias sem ordem judicial. Então, vou colocar aqui para vocês, está lá. Transferência de sigilo da órbita bancária para a órbita fiscal. E o fisco estadual, o fisco distrital e o fisco municipal? Tem ali uma simetria? Sim, tem uma simetria. Só que essa simetria ela está condicionada ao artigo 6º da Lei Complementar 106. Eu não me recordo o ano dessa lei, é 106 ou 105. É 2000, 2000 e pouquinho, 2001, 2002, por aí, 2001, 2002. E essa lei complementar, né, que traz essa característica, né, dessa simetria, ela tem que ter a previsão análoga para que o fisco estadual, distrital, municipal tenha essa competência. Tudo bem? Estudo dentro do decreto federal 3.000 alguma coisa. Tá, vamos lá. Vamos ficar tentando adivinhar? Não, vamos embora. Vamos colocar aqui. Tá lá. Condições, então. O fisco estadual, distrital, municipal pode? Condições. Artigo 6º, Lei Complementar 105 de 2001, de forma análoga ao decreto federal 3.724 de 2001. Tudo bem? Tranquilo? Então está aí. Fizemos aquela revisão, né, recheada, agregando valor à nossa questão e também para te dar aí subsídios para acertar outras questões. E aí, conforme prometido, eu vou voltar lá na nossa questão, vou até colocar aqui para vocês. Voltando aqui à nossa questão, vou ler novamente e dar o gabarito. Vamos lá? Então, para julgar certo ou errado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, embora possuam poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, as comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a interceptação telefônica dos supostos envolvidos nas irregularidades por elas investigadas. Gabarito dessa questão está correto. Então, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pontuar aqui rapidinho. O gabarito da questão está aqui, puxando a caneta. E vamos lá, hein? Vou colocar certo. Ok? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Olha só, queria agradecer a você a oportunidade de estar aqui vendo o meu trabalho, né, conhecendo um pouquinho o nosso site. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça que você está apostando em você mesmo. Pessoas negativas podem estar até ao seu redor, achando que você não vai conseguir. Mas eu, mesmo sem te conhecer, acredito no seu potencial. Basta você não desistir. Se você não desistir, uma coisa inevitável vai acontecer. A sua aprovação. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Tudo de bom.